padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, com alegria, aqui ao redor da amada Mãe Maria, Mãe Nossa, Mãe de Deus, discípula exemplar que nos inspira, vamos proclamar a palavra que é luz para nos fazer compreender que nós somos, de fato, chamados por Deus e somos seus vocacionados. Por isso, a Ele devemos uma resposta, sobretudo de amor, nesta consciência importante de que participamos na construção da sociedade justa e solidária e também edificamos a comunidade de fé para que ela cumpra a sua missão de proclamar a palavra. Preparemos o coração como terra fértil para acolher a palavra de Deus com a lição do comentário sobre o diatésaron de Santo Efrém Diácono, quando diz: no deserto, nosso Senhor multiplicou o pão, como em Caná transformou a água em vinho. Habituava assim o paladar dos homens a seu pão e a seu vinho, esperando a hora de dar-lhes o seu corpo e o seu sangue. Fê-los saborear um pão e um vinho transitórios, para despertar neles o desejo do seu corpo e do seu sangue vivificantes. Deu-lhes de graça essa coisa que é menor, que são o pão e o vinho, para que soubessem que o seu supremo dom seria também gratuito. Deu-lhes gratuitamente pão e vinho, embora pudessem comprá-los, a fim de ficarem sabendo que não exigiria que pagassem uma realidade sem preço. Porque se podiam pagar o preço do pão e do vinho, não poderiam pagar o seu corpo e o seu sangue. Assim não fez senão cumular-nos gratuitamente com seus dons. Tratou-nos com carinhoso afeto. No abrir e fechar de olhos, multiplicou um pouco de pão, o que os homens levam 10 meses para produzir e transformar. Os seus 10 dedos o fizeram num instante. Num instante, ele levou a termo o que exige normalmente um tempo longo. De uma quantidade mínima de pães, fez sair uma quantidade imensa de pães, como aconteceu na primeira bênção do mundo: crescei e multiplicai-vos. O Senhor mostrou assim o vigor penetrante da sua palavra. E não multiplicou os pães na medida do que podia fazer, mas somente até a medida do que bastava aos convivas. Não foi o seu poder que mediu o milagre, mas a fome dos famintos. Mesmo assim, o milagre de Deus ultrapassou seus desejos. Ele disse: juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amado e amada de Deus, este é o nosso desafio. O nosso desafio não é compreender ou esperar uma mágica. Deus não é mágico, Deus, é fonte de amor. E esse é o nosso desafio, compreender que Ele é a fonte. E se nós não nos banharmos nesta fonte e nela nos assentarmos, nós veremos um mundo novo, com uma nova lógica. Mas o ponto de partida é a compaixão. É a compaixão do olhar de Deus sobre nossa condição humana, do nosso olhar de irmãos e irmãs uns para com os outros. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes.
É preciso recriar no nosso coração essa compaixão para aprendermos a lógica do amor, que não é uma mágica, mas que resolve problemas que a razão nunca conseguirá resolver. Os discípulos, então, ao entardecer, se aproximaram de Jesus e lhe colocaram a questão: o lugar é deserto, a hora está adiantada, e indica a despedida da multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus lhes põe o desafio, que é o desafio posto a cada um de nós, para compreendermos que a lógica com a presença de Deus é outra. Eles não precisam ir embora, diz o Senhor, dai-lhes vós mesmos de comer, confronta-lhes. E eles pensam no confronto. Temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus pede que tragam. Eles trazem os 5 pães e os 2 peixes, enquanto Jesus manda que a multidão se assente na grama. Pega os 5 pães e os 2 peixes, ergue os olhos para o céu, pronuncia a bênção. Deus é a fonte. Quando nós colocamos Deus como a fonte, como a lógica do nosso sentir e pensar, abre-se um novo caminho que a nossa razão nunca alcança, muito menos nossos sentimentos. Os discípulos distribuíram às multidões os pães e os peixes multiplicados. Todos ficaram satisfeitos e sobraram ainda 12 cestos cheios. Somos sempre desafiados a aprender a lição do desprendimento, convencidos de que não vale a pena, meu irmão, minha irmã, qualquer tipo de apego, como adverte-nos Reflexões da chamada Carta de Barnabé. Aprendamos. Cada um receberá conforme viveu. Se houver sido bom, sua justiça o precederá. Se mal, a paga da maldade estará diante dele. Não aconteça que, descansando em nossa vocação, durmamos em nossos pecados e o príncipe do mal, tendo obtido poder sobre nós, nos arrebate do reino do Senhor. Entendei ainda, se como vedes, depois de tantos sinais e prodígios feitos em Israel, no entanto, eles são abandonados, estejamos atentos para que não se cumpra em nós o que está escrito: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Supliquemos a Deus unido, a amada Mãe Maria, a graça de compreender a força do amor de Deus e a Ele nos abrir para que em nós brote uma lógica que ajude o mundo a se consertar e ser um caminho novo na justiça, na solidariedade e na paz. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira